Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Graças a Deus, estamos aqui de volta para mais um Torpedo 365, dando continuidade ao nosso estudo, à nossa reflexão no livro do Apocalipse. Estamos ainda falando das 7 igrejas, hoje no capítulo 3 do Apocalipse, falando hoje da sexta igreja. Nós já falamos de Esmirna, de Sardes, de Pérgamo, de Tiatira. E hoje vamos falar da igreja de Filadélfia, tá? A Filadélfia aqui não é a Filadélfia dos Estados Unidos, é a Filadélfia da Ásia, a igreja da antiga Filadélfia, tá? E hoje nós estamos já na sexta igreja, cada dia um torpedo, e nessas 7 cartas à igreja que João apresenta no Apocalipse, nós estamos refletindo no significado dessas 7 igrejas. Lembrando você que cada igreja ela é uma igreja geograficamente situada na Ásia, mas ela é uma igreja também simbólica, que representa o povo de Deus através dos anos, tá? Através dos séculos depois de Cristo, evidentemente. Se você ouvir algum barulho aí, é umas crianças que estão aqui brincando, né? Então, de alguma forma, a captação do áudio vai captar as vozes dessas crianças. Criança é tudo de bom, né? Deixa elas brincarem tranquilamente. Apocalipse capítulo 3, eu vou ler com você, depois nós vamos comentar, é a carta à sexta igreja, Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. A cidade de Filadélfia, na antiga Ásia, ela estava situada entre 2 vales férteis. Um dos vales oferecia um portão natural como entrada para a cidade. Então, ela era conhecida também como a cidade de portas abertas, ou cidade da porta aberta. Era uma cidade que foi fortemente e intensamente sacudida por terremotos, mesmo lá na idade mais há uns 200 anos atrás aproximadamente, né? A carta de João à igreja, inspirada por Deus, a igreja de Filadélfia, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer o que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí vem a promessa: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o seu nome, sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso está lá em Apocalipse 3, versículos 7 até o 13. Veja que essa igreja, ou seja, o povo desse tempo, que é mais ou menos do século XIX, finalzinho do século XVIII, né? Até a metade do século XIX, esse povo que é representado pela igreja de Filadélfia, o povo de Deus dessa época, desse período, essa igreja ou esse povo em si, eles não recebem nenhuma crítica, nenhuma repreensão por parte de Deus. É a única igreja, o único período da igreja que não recebe repreensão. Jesus diz que eles são fracos, eles têm pouca força, mas mesmo assim guardaram a palavra e não negaram o nome de Jesus. Então, não existe uma reprovação, mas existe só uma menção de que eles tinham pouca força. Por que a pouca força, né? Lá em João 15, verso 5, Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos.
quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eles eram fracos, mas mesmo assim conseguiram permanecer em Jesus. Por isso que eles davam frutos e não se deixaram enganar, né, pelos enganos de Satanás. Ele instruiu os crentes de Filadélfia, os crentes desse período histórico, né, a suportar pacientemente as provas. E ele se apresenta como o eterno guardador da chave. O que significa isso? Que ele é autoridade. Quem tem a chave tem a autoridade de abrir ou fechar. E ele diz que ele tem a chave, uma autoridade transcendente. Essa igreja, como eu disse, ela representa a última parte do século XVIII e a primeira parte do século XIX. O que aconteceu historicamente nesse tempo, nessa época, né? que se encaixa bem com o perfil do povo de Deus desse tempo? Nasceu e se expandiu o espírito missionário. Por exemplo, a organização das sociedades bíblicas dos diversos países nasceu nessa época. Os maiores reavivamentos da história também aconteceram nessa época. Parece que o povo despertou para uma realidade que até então eles não pensavam, não atinavam com ela. Começou-se também nessa época, de uma forma muito profunda e intensa, os estudos dos livros de Apocalipse e de Daniel, ou seja, as profecias começaram a ser estudadas e começaram a ser desvendadas. Foi justamente nesse tempo, segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX. E aí Jesus promete a sua recompensa. Ao vencedor, vai receber o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Olha que significado importante que tem isso. Ou seja, Jesus está prometendo, né, colocar o seu selo, o seu carimbo na vida daqueles que guardarem e permanecerem fiéis a Deus, independente das dificuldades e das provações que enfrentem. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa de Jesus não só aos cristãos dessa fase, né, da igreja de Filadélfia, os cristãos da segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX. Essa é a promessa que Deus faz para você e para mim. Seja fiel, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus não fez nenhuma reprovação aos crentes desse tempo, mas ele fez uma advertência que era para permanecerem fiéis e promete que o vencedor terá esse carimbo da parte de Jesus, ou seja, o selo de Deus na sua vida. Essa promessa é extensiva a você e a mim também, meu querido, minha querida, né? Cada dia, cada igreja retratada aí nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse contém uma promessa, e essa promessa não é só para o povo daquele tempo, é a promessa para você e para mim. Sempre lembrando que a promessa é para o vencedor, e sempre lembrando que vencedor não é o produto, o vencedor é o processo, aquele que permanece no processo, aquele que permanece no caminho. E o caminho é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que permanece em Jesus, esse é o vencedor. Então, fique mais uma vez com essa promessa e amanhã eu volto falando da última igreja, que é o povo dos últimos dias, dos dias que nós estamos vivendo. Tá bom? Então, amanhã eu volto com mais um Torpedo. Fique com a promessa de Jesus para o vencedor, porque você e eu somos vencedores em Cristo. Forte abraço para você e até amanhã com mais um Torpedo aí para a sua vida e para o seu coração. Tchau, tchau.